A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos da Igreja Evangélica Congregacional Cidade Verde, que Deus esteja abençoando aí estes jovens e também a toda a igreja. Muito obrigado pelo convite aos jovens para estar falando aqui hoje sobre o profeta menor Miqueias. Profeta menor porque simplesmente a sua profecia é menor em relação àqueles outros profetas que consideramos maiores, que escreveram mais. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional no Cristo, a qual eu sou o pastor, vos saúda com a graça e a paz do Senhor, envia um abraço fraterno, que Deus esteja abençoando esta igreja, nossa irmã. Então vamos ao que interessa, porque nos foi dado aí 10 minutos e trazer um panorama sobre Miqueias, um livro de um profeta homem de Deus, que nos traz ricas informações aqui. De fato, 10 minutos é um desafio, mas vamos tentar, pelo menos próximo a isso aí. Quem era o profeta Miqueias, ou Micaías? Vamos encontrar também algumas referências e uma outra forma do seu nome, escrita como Micaías. Porém, a gente é mais familiarizado com essa forma, Miqueias. Ele era de Morizete, uma regiãozinha, um lugarejo que ficava aos pés dos montes de Judá. E assim como Amós, ele era agricultor, assim como Amós, ele era do campo. Mas no caso de Miqueias, provavelmente ele era agricultor e contemporâneo aí de outros profetas, inclusive, mais familiares, inclusive, que a gente conhece aí. Ele era contemporâneo de Oséias, que profetizava no Reino do Norte, e também era contemporâneo de Isaías, que profetizava aí no Reino do Sul. Quando eu digo profetizava, é porque eles ministravam a palavra do Senhor. Não quer dizer que sempre, todos os dias, eles acordavam e recebiam mensagens diretamente do céu, dizendo assim diz o Senhor, tal. Não, eles foram bastante usados assim. Miqueias teve uma visão e nós vamos tratar um pouco aqui dessa visão. Mas quando eu digo que eles profetizavam, isso significa que eles ministravam, falavam da palavra de Deus, pregavam aí a Torá, o Pentateuco. Então, ele era contemporâneo desses dois, contudo ele ficava mais no interior. Mas ainda assim, um homem simples, Deus o chamou para profetizar a toda a nação de Israel. Ele tanto profetizou ao Reino do Norte quanto ao Reino do Sul, como eu disse. Vamos lembrar que aqui Israel já havia se dividido. Temos aqui Reino do Norte e Reino do Sul. Quando você ler o livro, você vai ver Miqueias falando de Jerusalém, falando de Judá, e ele está falando da mesma região, está falando do Reino do Sul. Você também vai ver ele falar de Samaria, vai utilizar a palavra Israel também, Samaria e Israel, para falar do Reino do Norte. Então, nós teremos aí várias vezes Miqueias fazendo uma brincadeira com essas palavras, e é importante conhecer um pouco a geografia de Israel para que você saiba que nesse tempo havia essa divisão, e Jerusalém ficava em Judá, que era no sul, e Samaria em Israel, que era junto ali ao norte, tá certo? Então é importantíssimo saber disso para você saber quando Miqueias profetizar com quem que ele está falando. Ele profetiza, apesar de estar em Jerusalém, apesar de estar ministrando para Jerusalém, para o Reino do Sul, ele aqui nesse livro, ele vai trazer uma visão ampla, tanto para Samaria, quanto para Jerusalém, tanto para o Reino do Norte, quanto para o Reino do Sul. A palavra Miqueias significa quem é como o Senhor. É uma pergunta retórica, na qual a resposta seria ninguém. Inclusive no capítulo 7, verso 18, ele faz um trocadilho com o próprio nome dele, onde ele profere essa mesma expressão, quem é como o Senhor. Que coisa maravilhosa. E toda a sua mensagem é mostrando exatamente isso, que ninguém é como Deus, que ninguém é um juiz como Deus, mas também ninguém ama e é salvador como Deus. Que coisa maravilhosa. Ele profetizou aí nos dias, logo no início, nos primeiros versos, a gente vai ver que ele profetizou nos dias dos reis Jotão, Acais e Ezequias. Esses três reis reinaram aí por volta de 750 a 686 a.C., tá certo?
Então você vai ver algumas outras referências com outros nomes parecidos com o de Miqueias, ou outras formas, como Mica, né? Você vai encontrar outros nomes Miqueias aí em Juízes, 2 Crônicas, em Jeremias, mas a gente não deve confundir, tá certo? Agora, existe um texto em Jeremias que sim, de fato, cita este Miqueias aqui que a gente está falando, né? Este livro, este profeta aqui que nós conhecemos. Então vamos partir agora para estudar um pouco sobre a mensagem. Após essas informações contextuais, né, mais gerais, vamos partir agora para a gente trabalhar um pouco a sua mensagem. Ele teve uma visão, né, segundo a Bíblia, e que visão era essa? Qual era a mensagem que Deus queria passar para o seu povo? E ele utilizou o seu profeta Miqueias para fazer isso. Essa mensagem é a mensagem da iminente destruição e deportação por causa dos pecados desse povo de Deus. Infelizmente, o povo estava em pecado em vários âmbitos, não é? Eram muitos tipos de pecado. O pecado havia, de fato, chegado ao seu limite e Deus, iminentemente, com urgência, com pressa, estaria às portas de trazer uma destruição, de trazer um juízo ao povo de Israel. E aí a gente vai ver pecados do povo, e aí a gente vai ter um problema social, a gente vai ter aí ricos explorando pobres, a gente vai ver que Miqueias denuncia pecados de profetas, não é? Se fosse hoje, pastores, ministros da palavra de Deus, não é? Profetas que estavam ali profetizando para o seu próprio prazer, não é? Para a sua própria satisfação, assim como a gente também tem hoje, não é? A gente vai ver os profetas ensinando simplesmente o que lhes convém e opondo-se à revelação do Senhor, opondo-se à revelação que Deus estava dando através de Miqueias. Eles não só pregavam o que lhes fazia bem ou o que eles concordavam, achavam que era, como eles se colocavam contra aquelas pessoas que estavam trazendo a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus era dura, e eles disseram: o nosso Deus é amor. Parece com as coisas de hoje, né? O nosso Deus é amor, não é? Mas a mensagem que alguns profetas, não é? Oséias, o próprio Miqueias estão trazendo aí, são contemporâneos, estão trazendo coisas muito estranhas. Não, acaso se esqueceu o nosso Deus da misericórdia? E esses profetas se opunham à revelação de Deus e pregavam apenas o que eles queriam. Tinham também pecados dos governantes, não é? Os governantes viam esse tumulto, e estes governantes eram povo de Deus também, não é? E eles permitiam todo esse tumulto gerado, não é? Permitiam que esses problemas eles permanecessem. Então nós vemos aqui problemas sociais, religiosos e políticos, tá certo? Miqueias ele vai também nos trazer aí uma mensagem tanto histórica quanto escatológica. Ou seja, quando ele olha para a história, quando ele olha para o passado, ele vai mostrar que por causa desses pecados, um inevitável julgamento e disciplina estaria por vir da parte de Deus. Quando ele olhava para a história de Israel, ele mostrava, denunciava e dizia o que eles vinham fazendo, e isso resultaria na disciplina do próprio Deus. Isso resultaria em uma correção dura, não é, do nosso Deus, um julgamento, um juízo de fato. Então, essa era a parte histórica, não é? Então isso era inevitável, porque a história ia trazer isso. Contudo, havia uma mensagem também escatológica, e que era uma mensagem de ânimo, não é? No âmbito escatológico, a esperança também era inevitável. Também era inevitável que eles pudessem ter esperança, que mediante ao arrependimento e a misericórdia e a graça de Deus, primeiramente, não é? Eles pudessem se arrepender e ter restauração a partir dessa disciplina. Então veja que a mensagem histórica escatológica, ela mostra a necessidade de uma disciplina dura, de um juízo, mas mostra também que é inevitável, não é? É inevitável conseguir aí lá na frente ser abençoado e alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Isso é maravilhoso por parte do nosso Deus. Então, o profeta, ele traz uma mensagem em forma de julgamento. É interessante que ele vai trazer como que fosse
uma explicação cíclica, uma visão cíclica, assim como é em Apocalipse. E no capítulo 1, ele começa essa visão e mostra tipo um tribunal, no capítulo 3, verso 1 novamente, e no capítulo 6, verso 1 novamente. E em cada uma dessas explicações ele meio que repete a história e foca algo diferente. Mas no capítulo 1, verso 1, no 3, verso 1 e no 6, verso 1, nós vamos ver e vamos entender que ele está falando de um tribunal. É interessante como ele monta esse tribunal. Quando nós lemos todo o livro de Miqueias, a gente percebe que nessa visão ele vê, né, um tribunal montado, um tribunal santo, um tribunal onde nós somos o réu, né, todos nós, a humanidade é ré do nosso Deus, e o próprio Deus ele é o advogado, o acusador e o juiz. Todo tribunal é montado por Deus, não é? Porque quem seríamos nós para integrarmos, né, esse julgamento? Veja que aqui o acusador não é Satanás. O acusador aqui é o próprio Deus, porque Deus está falando do seu povo. Logo, Satanás não tem competência para estar participando de um julgamento onde o povo é de Deus. Satanás participa de um julgamento como acusador, não é? Entre os ímpios, mas entre nós, ainda que ele quisesse acusar como ele fez com Jó, ele só faz ali o que Deus permite. Deus é quem é de fato o nosso advogado, é o nosso juiz e é também o nosso acusador em alguns momentos. Me lembrei aqui agora da pregação do pastor Augusto Nicodemos, né? Onde ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Mas aí ele continua e a sua mensagem diz: e se Deus for contra nós? É possível que, diante de nossos pecados, Deus esteja contra nós, trazendo juízo, trazendo disciplina. Não é? É possível que o próprio Deus se coloque como acusador, e de forma justa, de forma santa, por causa dos nossos pecados. Miqueias vinha alertar que Samaria seria devastada logo, logo. Contudo, Judá não podia se rir. Judá não podia achar bom, porque os seus adversários samaritanos estavam ali sendo castigados e destruídos, porque rapidamente a hora ia chegar que Jerusalém também seria atingida com esse juízo de Deus. Então, ele dizia: Samaria vai ser devastada, contudo Judá não deve estar rindo, não deve estar se vangloriando, pois a sua hora também se aproxima, né? Então, o juízo de Deus ele não vinha só para Samaria. Após a aplicação da sentença ou da disciplina, não é, desse juiz, nesse tribunal que é montado, onde mesmo ele tem ali, ele acusa, mostrando os nossos erros, ele advoga quando nós nos arrependemos, ele advoga, e o juiz, ele dá a sentença, nos disciplina, nos corrige, mas também traz graça, misericórdia, perdão, restauração e nova vida. Glória seja dada a Deus. É um tribunal que é montado para a restauração do seu povo, não é? Há sim um momento de disciplina, de sentença, de juízo, mas não para por aí. Há uma restauração. É como se tivéssemos um sistema carcerário, um exemplo bem fraquinho aqui, tivéssemos um sistema carcerário que de fato não é recuperasse. Alguém vai para a prisão, cumpre a sua sentença, mas ali ele é preparado nessa prisão para reintegrar a sociedade, recebendo ali educação, recebendo tudo que deveria, não é? Eu estou falando aqui de forma simbólica, que infelizmente no Brasil não acontece assim, você sabe, mas é como se fosse isso. O juízo de Deus para nós, seu povo, ele tem essa visão de nos disciplinar, mas de nos restaurar e reintegrar ao trabalho de Cristo, ao exército. Preguei outro dia aqui sobre isso, dizendo que no exército, né, a igreja, eu falava que a igreja não é hospital, mas que ela é um exército. Contudo, no exército existe um departamento médico, por isso que as pessoas precisam procurar a igreja para ir ao departamento médico, mas após tratadas, elas voltam à luta, elas voltam à guerra, que é assim que como é a igreja é vista em toda a Bíblia, como um exército, não é? Então, essa é a ideia, é nos corrigir para ir para o exército. Quando estamos doentes, vamos para o hospital, mas para voltar à ativa do corpo de Cristo. Quando estamos em pecado, fazendo coisas erradas, o Senhor nos corrige, nos disciplina, para então voltarmos de novo para a batalha no exército, no corpo de Cristo. Essa é a mensagem
que Miqueias traz? Para que o povo de Israel exatamente se volte para o Senhor, não é? Para que o povo tenha um avivamento. Então, Deus vai ser aí as pessoas, não é, mais importantes nesse tribunal. Miqueias alertava que Samaria ia ser, não é, ali o início, mas que depois viria assim também aí Jerusalém, tá certo? E depois disso, o próprio Deus, após ele aplicar a sentença, não é, a disciplina, o próprio Deus ia conduzir eles à sua terra de volta, não é, ao lugar de paz, ao lugar de honra, tá certo? Vendo ainda mais adiante, a gente vai perceber que o profeta, ele aponta lá na frente, no capítulo 5, dos versos 2 a 5, ele vai apontar um rei pastor, que é Jesus, não é? Esse rei que virá para conduzir, para reinar o seu povo e para pastorear. Vamos ler alguns textos que comprovam essas coisas que eu falei, não é? Aqui rapidamente, só para que a gente possa finalizar a nossa explicação aqui, tá bom? Logo no início, o verso 3 do capítulo 1 diz: Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa lugares altos da terra, debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Veja como Deus vem furioso, não é? Mas ao mesmo tempo, a gente vai ver que o Senhor, ele diz assim, no verso de número 9, pois a ferida de Samaria é incurável, mostrando que só o poder de Deus realmente pode trazer algo diferente. E aí conclama para um arrependimento. No verso de número 8 ele diz, além da túnica, arranquem a capa. Isso aqui é o ato de arrependimento e de clamor, não é? E a promessa final, no verso 12 do capítulo 2, que ele diz, vou de fato juntar todos vocês, ó Jacó, sim, vou reunir os remanescentes de Israel, e os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído e grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Então veja que aí é a promessa de restauração. Capítulo 3, 4 e 5, ele repete isso, né? Acusação, arrependimento, tal. Capítulo 6, a mesma coisa, a gente vai ver isso aí, não é? A gente vai ver no verso 14 do capítulo 7, Miqueias clamando, pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e Gileade como antigamente. Veja, ele está clamando, pastoreia o teu povo com o cajado. Miqueias está clamando isso. Então, o que eu quero focar aqui para que a gente encerre, sei que já passei aí bastante do tempo, mas o que eu quero focar aqui para que a gente encerre é a importância da disciplina na nossa vida. Eu sei que hoje as pessoas não querem ser disciplinadas, as pessoas não aceitam disciplina muitas vezes, muitas delas, não todas. Mas eu quero dizer para você, jovem que nos escuta, aceite a disciplina e viva a disciplina porque ela é para a sua reconstrução, ela é para o seu conserto. Se você precisa ser disciplinado, aceite porque ela é bênção na sua vida. Miqueias está dizendo exatamente isso aqui, é importante. Miqueias está dizendo, Senhor, pastoreia-nos com o teu cajado. É importante que sejamos pastoreados com a disciplina do Senhor, porque isso é uma face da sua misericórdia. Quando Ele nos disciplina, Ele nos corrige para sermos melhores. Então, não tenha medo da disciplina, não se rebele contra a disciplina, mas abrace a disciplina. Se você está errado, se a palavra de Deus lhe mostra que você pecou, peça ao Senhor, me corrija, que você abrace essa disciplina, porque será muito bem para você. Terrível é nos rebelarmos contra a disciplina do Senhor, terrível é estarmos revoltados contra Deus e ficarmos revoltados contra a igreja, não. Aceite, seja fiel ao Senhor e saiba que a disciplina vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua vida na igreja, no ministério, no seu ministério, e vai te fazer um homem ou uma mulher de Deus. Você jovem, homem, mulher, todos que nos assistem, veja diferente a disciplina. Não veja como uma recessão ou como um castigo ou uma humilhação, mas veja como uma oportunidade de restauração e crescimento da parte de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.